Aleluia. Abra agora Salmo 46. Diga comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio da cidade, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã, desde anteamanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai. Vamos, contemplemos as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E aquietemos e saibamos. Aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus. Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor fale mais uma vez a cada um de nós. Precisamos, ó Pai, te ouvir. Precisamos aprender a te ouvir. Senhor, nós queremos pedir para que a Tua palavra venha moldar as nossas vidas. Nós pedimos para que a Tua palavra venha nos treinar. Que a Tua palavra venha nos tocar. Que a Tua palavra venha nos transformar. Faça mudanças necessárias dentro de nós. Em nome de Jesus. E nós dizemos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti mais uma vez. Senhor, neste lugar queremos que Tu sejas exaltado. Nesta aula queremos que Tu sejas glorificado. Na nossa vida queremos entronizar o Senhor. Sim, Senhor, queremos Te entronizar. Senhor, queremos verdadeiramente Te exaltar. Senhor, queremos Te coroar. Oh, Senhor, receba a nossa adoração. Como é bom sabermos que o nosso Deus reina. Que o nosso Deus é aquele que controla todas as coisas. Que o nosso Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas dificuldades, nas tribulações. E hoje, mais uma vez, nós nos abrimos diante de Ti, para que Tu venhas falar através da Tua palavra. Senhor, nós queremos conhecer os segredos da intercessão, mas também queremos sair daqui inspirados por Ti. Inspira-nos, fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra comigo João, capítulo 10. João capítulo 10. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou pelo muro, né?
é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduzem para fora. Eles ouvem, as ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Amém? Lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tudo bem, irmãos? As ovelhas ouvem a sua voz e ele não segue os estranhos porque não reconhecem a sua voz. Hoje ouvir a voz de Deus é interceder. Interceder é ouvir Deus. Irmãos, como estamos acostumados no meio da barulhada, né? Não é? Nós oramos no meio do barulho. E parece-me que o prefeito dessa cidade agora vai acabar com a poluição sonora. Então é bom a gente mudar até, sabe o quê? A buzina do carro. Mas eu não estou falando da buzina do carro. Nós estamos falando do nosso jeito de fazer as coisas. E nós vamos ter que pedir a Deus misericórdia. Porque acho que quando ele vier falar sobre poluição sonora, porque poluição visual, vocês veem? Né? Ele limpou. Poluição visual, ele tirou. E se o povo não tira, o que ele vai fazer? Os cartazes e não é? Os outdoors, se nós não tirarmos, o que ele vai fazer? Multa, não é? E agora ele vai fazer, agora é poluição sonora. E quem vai ser afetado é a igreja. Mas nós somos barulhentos. Eu não sou contra barulho, não. Mas pode imaginar, irmãos, nós não estamos acostumados com silêncio. Para que o culto seja abençoado, tem que ser barulhento. Mas é sempre assim? É isso que eu quero. Presta atenção, gente. Eu começo a orar em algum lugar, tem alguém orando mais alto do que eu. E às vezes eu oro completamente diferente do que estou orando. E é uma confusão, é uma torre de Babel. Quantas vezes eu tenho que dizer, irmãos, vamos entrar em concordância? Porque a concordância é a maior arma, né? Para que a oração seja eficaz na presença de Deus. Se 2 ou 3 pessoas orarem concordando. Estão entendendo, né, irmãos? O que eu quero dizer? Né? Agora, irmãos, nós não sabemos ficar em silêncio na presença de Deus e nós deixamos de ouvir Deus por falta de silêncio. E nós vivemos uma cultura em que, se na igreja não tem uma banda, não tem uma bateria, aquela igreja não é abençoada. Tem que ter bateria. Às vezes eu não consigo conversar com uma pessoa logo depois. Pastor, eu preciso falar com a senhora 2 minutinhos. Pois não, vamos conversar. Mas aí já um jovem sobe lá em cima, vai começar a bater, mas bate tão alto que eu não consigo ouvir. E nem consigo falar também. Estou colocando todas essas coisas para vocês, para mostrar para vocês que isso é uma cultura, quer dizer, é uma situação completamente diferente. Hoje, para identificarmos a voz de Deus,
nós vamos ter que, não sei o que fazer, porque o barulho é demais. Um dia, irmãos, nós tivemos um tempo muito bom de adoração. E de repente eu terminei a parte de música e falei, agora nós vamos ficar em silêncio. Silêncio total, ninguém fala. Ninguém canta, ninguém assobia, ninguém traz profecia. Totalmente em silêncio. Era um grupinho pequeno, eram os nossos libertadores, era a reunião dos libertadores. Logo de início, convoquei os libertadores que gostariam de ser acompanhados. Eu acho que tinha umas 14, 15 pessoas. E nós ficamos em total silêncio. Quando nós dissemos amém, depois daquele silêncio, um irmão fala assim, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Ué, Deus não estava? Enquanto estava adorando? Deus estava enquanto estávamos adorando, só que ele ouviu Deus. Só que ele ouviu Deus quando ele silenciou o seu coração na presença de Deus. Quantos de nós temos silenciado o nosso coração na presença do Senhor? Ou estamos na presença do Senhor e a gente fecha os olhos. Ai, Deus, você fala. Tá bom, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Deus não teve nem tempo de responder você. Não é verdade? Né? Olha, irmãos, eu queria que você abrisse. Nós já lemos Salmo 46, né? Mas eu queria ler Salmo 19. Olha o que ele diz. Os céus, vocês conhecem esse salmo? Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele continua, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Pense bem, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Vamos ler de novo? Para vocês entenderem? Veja só, não há linguagem, nem há palavras, e deles, céus e firmamento, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Sem som, sem linguagem, sem palavra, a voz do Senhor se faz ouvir sobre todo, até os confins do mundo, sobre toda a terra. O que ele está querendo dizer com isto? Que Deus pode falar sem som. Deus pode não usar a nossa linguagem. Deus pode não usar as palavras que conhecemos. Mas Ele fala. Ele fala. Agora, você reparou?
Salmo 46, dá uma olhada lá. O que você leu? Versículo 6, ele fala da voz. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Quando a voz do Senhor vem, a terra até se dissolve. Não é? Mas agora ele diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Quando nós nos aquietamos, nós sabemos alguma coisa. Quando nós nos aquietamos, nós ouvimos a sua voz. Acho que é Sofonias 1:7. Capítulo 1, versículo 7. Cala-te. Cala-te diante do Senhor Deus. Porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Cala-te. Aquietai-vos. Cala-te. Deus está querendo que façamos alguma coisa para podermos ouvir a Ele, não é verdade? Né? Então, uma vez eu fui jejuar no meio do retiro. No meio do retiro é muito difícil nós jejuarmos, né? Porque retiro em grupo, né? Porque aquele momento de comida é o momento mais interessante, não é? É mais gostoso, nós comemos em comunhão, não é? Fazendo os nossos comentários. É um momento tão gostoso. Mas aquele dia Deus tinha falado para que eu fizesse jejum, e tinha mais 2 ou 3 pessoas que estavam fazendo jejum, então eu saí de toda aquela convivência de conversa, porque hoje a gente está em jejum, mas a gente fica no meio do povo. Mas o que Deus queria aquele dia era que nós afastássemos, fôssemos para um cantinho daquele lugar onde estava se realizando o retiro, fui orar. Né? No meio do jejum, a gente foi orar. E de repente o nosso coração ficou em silêncio. E Deus começou a falar. E Deus falou assim, escuta, você está querendo orar, não é? E você quer que as tuas orações sejam atendidas, não é? Então você dê um jeito de resolver aquela situação tua com aquela fulana. Você está amargurada. Eu levei um susto, sabe? De vez em quando Deus fala, e você leva um susto. Falei, eu amargurada, Deus? Quando Deus traz alguma coisa, você vai, eu amargurada, Deus? E você vai pensar pela segunda ou pela terceira vez. Não é? Você presta atenção quando Deus fala. Então, é verdade, Deus. Que interessante. Eu não tinha nem tomado consciência. Mas como o Senhor disse, ótimo, Senhor, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão e eu quero realmente liberar o meu perdão. Entende? E daí nós podíamos começar a orar de fato, de verdade. Sem o quê? Sem resistência da parte de Deus. Porque com o coração amargurado, com o coração cheio de ressentimento, você pode orar? Você não pode orar. Mas a grande questão nossa é que nós temos o quê? Muitas vezes nós temos esse tipo de coisa e está no inconsciente nosso. Nós não notamos. E nós vamos levando a vida, não é? Muitas vezes com uma leviandade tremenda. Mas o Senhor fala. Que bom. E eu lembro também uma outra oportunidade. Essa é muito engraçada. Porque eu estava tendo o meu primeiro Natal branco.
Eu estava em Canadá. Eu já tinha ido morar na Califórnia, estava estudando, como alguns de vocês já sabem. Eu falo muito dos meus 4 anos e meio que vivi no outro país. Então, fui estudar. E o meu chefe da Rádio Transmundial disse, Neuza, vem para cá, vem para cá. Vem para Canadá. Então, eu fui para Canadá. E acordei, acho que de madrugada, 5 horas mais ou menos, ou um pouquinho antes. E eu vi, assim, muita luz da janela. Falei, ué, tem luz? 4, 5 horas da madrugada, invernão? E quando fui ver, era o reflexo do branco, da brancura da neve, né? Sabe? Mas estava aquele silêncio tremendo. Voltei a me deitar. Daí veio um pensamento. Irmãos, Deus fala através de pensamento. Né? Porque, sabe que o pensamento sabe qual era o pensamento? A CEPAL, a missão onde eu trabalhei por 14 anos, está interessada em você. E eles vão te convidar. Eu falei, aquele pensamento, irmãos, ué, mas não é meu pensamento. Então eu digo, Deus, é você falando? Se você está falando, eu vou fazer uma prova. Por favor, dentro de um mês, que esse convite se concretize. Né? E concretizou. Porque também, irmãos, já houve outras experiências assim. Aparentemente, Deus fala muito claro para você uma determinada coisa. Falei, tá bom, Deus, é você falando? Se é o Senhor que está falando, então o Senhor vai confirmar. Mas não era Deus falando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? E nós temos que aprender. Nós temos que aprender a ouvir. Eu sei que alguns de vocês, e muitas vezes eu também, é no meio da correria que Deus fala. Mas a maneira melhor, mais eficaz, é quando ficamos em silêncio na presença de Deus. Você reparou como Ele gosta de nos visitar de madrugada? Por quê, hein? Hã? Nosso silêncio, mas que tipo de silêncio mais? Olha, irmãos, madrugada, lá fora também está em silêncio, né? O telefone não toca, né? Campainha também não toca. Também o celular não toca. As crianças não estão chorando nem gritando. Não é verdade? E outra coisa, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. O nosso consciente e o inconsciente também está em tranquilidade, em silêncio. Entende? Porque à noite, se você vai dormir e você vai orar, vem 20 mil pensamentos em você. Ai, esqueci isso. Ai, eu tenho que fazer isso. Não é assim? Ai, será que eu tranquei mesmo direitinho a porta? Ai, não devia ter falado daquele jeito para aquela pessoa. Ai, que dia corrida. Não é assim que vem os pensamentos da nossa cabeça. Mas, irmãos, de madrugada, você dormiu, teu consciente descansou e teu inconsciente também descansou. É a hora em que você está numa tranquilidade e Deus ama falar naquela hora. Entende? Ele ama falar naquela hora. Agora Deus fala através de grandes ruídos também, porque quando, não é verdade, irmãos? Quando nós lemos, daqui a pouco a gente pode ler, Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Deus fala através de fogo, Deus fala através de águas, Deus fala, não é? Mas quando Ele quer falar conosco,
Ele escolhe de madrugada. Compreende? Sabe, eu estou contando umas histórias aqui, bem contrárias às nossas experiências. Porque nós temos que apurar os nossos ouvidos, quer dizer, nós temos que treinar os nossos ouvidos para ouvir Deus. E no meio da barulhada, nós confundimos as vozes. Um dia, um irmão, ele era da Suíça, ele era um pedagogo, um doutorando, ele tinha feito doutorado, e recebeu quando ele defendeu a tese dele, recebeu summa cum laude. Ele foi muito, muito louvado pelo trabalho que ele fez. Esse homem veio nos ajudar por muito tempo, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava trabalhando com estudantes universitários. Irmãos, e ele fazia umas coisas muito diferentes. Um dia ele disse assim: amanhã nós vamos ter o dia de silêncio. A partir de 9 horas, ninguém fala mais com ninguém. Só vamos voltar a falar depois das 5. E nós éramos mais ou menos 20 e tantos. Não, eu creio que 30 e poucos estudantes. Não lembro, mas a questão do número não era um grupo muito grande. Mas olha, ficamos juntos 17 dias. Treinamento. 17 dias. 17 dias. Não eram 3 dias, não era um dia. Era 17 dias. Então, num daqueles dias, ele disse: amanhã nós vamos ter um dia de silêncio. E como é que nós vamos passar esse dia? A partir das 9 horas, todo mundo vai pegar um caderninho, uma caneta, um lápis, uma Bíblia, e vai pegar um saquinho de lanche e vai encontrar qualquer um desses lugares aqui, nesse sítio lindo de Petrópolis, lindo mesmo, sabe, irmãos? E vocês vão passar sozinhos na presença de Deus, das 9 horas até 5 horas da tarde. Tudo bem? O pessoal ficou apavorado. O pessoal ficou apavorado. Como? Eu vou levar bastante livro. Não pode levar livro. Eu vou levar o meu radinho. Não pode levar radinho. Você vai levar a palavra de Deus, a Bíblia, lápis, caneta, no papel, e você vai entrar em comunhão com Deus e vai tentar ouvir Deus. Eu sei que muitos de vocês já ouviram Deus claro. Muitos de vocês já ouviram Deus falando. Muitos de vocês já discerniram a voz de Deus. Mas aquele povo ali, para aquele povo, isso não era uma coisa comum. Eram todos crentes. Muitos deles líderes de igrejas, mas eles não estavam acostumados. Mas olha, Deus foi maravilhoso. Porque cada pessoa teve uma experiência interessante. E foram obrigados a se calar na presença de Deus. Ficar quieto. E tentar ouvir Deus. Deus quer falar. Não é verdade? Agora eu pergunto, e vocês, hein? Já ficaram o dia inteiro sem falar com ninguém? Ficaram um dia inteirinho sem ver televisão, sem ouvir rádio, ficar quietinho na presença de Deus, com a palavra e ouvir Deus? Se alguém fez isso, eu te dou parabéns. Que bom. Mas nós temos que ouvir Deus, sabe? Aprender a ouvir Deus. E a maneira mais eficaz é tentar aquietar o nosso coração e sintonizar com a voz dele. Tudo bem? Agora, isso foi uma vez, A outra vez, sabe o que ele fez? Ele colocou 50 pessoas numa sala. E ele disse assim: agora nós vamos fazer um momento de devoção.
em grupo, mas cada um na sua. Nós tínhamos um papel. Sentados como vocês estão sentados. Tá? Todos sentados com papel. Né? Um sentado assim. Ala de rapazes e ala de moças. Tinha 25 moças e 25 rapazes. Eu tinha organizado aquilo lá. E ele falava assim: agora, ninguém pode comunicar com o outro. Vamos ouvir a voz de Deus. Um papel para orientação da meditação da palavra. 30 minutos. São exercícios bons, né? Para poder ouvir Deus. Como é que nós ouvimos Deus, irmãos? É bom nós começarmos a pensar. Como é que nós identificamos Deus falando ou o demônio falando? Ou o diabo falando? Vocês já verificaram? Vocês já ouviram a voz contrária? Ou nunca ouviram a voz contrária? Já ouviram? Algumas pessoas estão dizendo, eu já ouvi a voz contrária. Mas às vezes, irmãos, Satanás é tão sujo. O que ele faz, hein? Ele dissimula, não é? Sutilmente coloca a voz dele, dizendo que é de Deus, que na realidade não é. E aconteceu isto com o irmão. Ele era estudante de engenharia. Aliás, perdão, ele tinha sido estudante de engenharia, já era engenheiro, já tinha se casado. E ele estava numa busca tremenda de Deus. E ele acordava toda manhã às 4h30. E dizia, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E sabe, às vezes Deus está falando e a pessoa não ouve. Sabia? Né? Você conhece casos assim? Eu conheço casos assim. Deus está falando, a pessoa não ouve. E continua falando, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Irmãos, que coisa incrível que aconteceu. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus começou a falar. Quando Deus começou a falar, aconteceu uma coisa muito estranha. Para ele. E para nós também. Ele começou a dizer assim, gente, eu queria saber uma coisa. E começou a perguntar para muita gente. Deus fala para... Sabe, Deus está me falando para jogar da janela o som, o aparelho de som. Será que Deus fala uma coisa dessas? Porque afinal, eu estou querendo ouvir Deus. Estou desesperado para ouvir Deus. Ele não fala. Mas agora tem uma voz me falando. Para jogar fora o conjunto do som. Só que o som não é meu, é do meu sogro. Deus fala para jogar fora das coisas dos outros. Bom, então vocês são mais esclarecidos, né? Mas então, sabe, ele foi perguntar para um líder muito importante. Ele era, naquela época, presidente da DONEP, esse líder. Não é? Escuta, fulano, o que você acha? Você acha que Deus fala uma coisa dessas? Sabe o que esse líder falou? Ele queria ser bastante educado. Às vezes Deus fala umas coisas muito esquisitas, né? E fala mesmo, não fala? Não é? E ele falou, então ele, tá bom, Deus, tá bom, eu vou jogar. Jogou. Quando você obedece a voz contrária, o que acontece? Irmãos, você deu legalidade para o inimigo. E aquela voz começa a tomar conta de você agora. Então ele está lá, que bom, e obedecer a Deus. Né? E assim, irmãos, ele tá guiando o carro. Quando ele estava guiando o carro, ficou vermelho, mas a voz disse, passa. Ele estranhou, mas passou.
outra legalidade que ele dá. Irmãos, daí a pouco ele está andando de carro, agora ele vê uma moça bonita e ele deu a segunda olhada. Ele ficou impressionado. Impressionado. Puxa, que linda. Ele olhou assim e a voz disse, linda, né? É, senhor, ela é linda. Né? Ficou todo feliz porque o Senhor aparentemente falou com ele, né? Estava concordando com o que ele estava vendo. Irmãos, sabe o que a voz disse? Pois é, essa moça vai ser tua esposa. Aí o alarme soou. Sabe? Ele disse assim, como é que é? Quem é que está falando aí? E sabe o que a voz falou? Deu uma gargalhada. E falou, eu sou Satanás. Estão entendendo, irmãos? Né? Já tinha alguma coisa estranha ali, atrás. E a voz falava. E ele estava tão confuso, foi até perguntar. E foi um líder que disse, não, Deus fala umas coisas engraçadas. Deus fala mesmo. Mas você tem que ter capacidade de discernir a voz de Deus. Não é mesmo? Não é? Nós precisamos. Mas, irmãos, hoje eu quero trazer esse elemento chamado silêncio. Porque Deus quer falar com você. E nós não temos capacidade de ouvir. Então, quando a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei, né? Ou como em Sofonias foi, acabamos de ler, como é que foi? Calai-vos, cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Quando Ele nos convida a nos calarmos, a aquietarmos o nosso coração, nós vamos ter que atender porque Deus quer falar. Amém? Êxodo 14, 13 e 14, aqui na própria apostila, nós lemos assim. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Né? Agora, você conhece a história muito bem das duas irmãs, não conhece? Chamada Marta e Maria. Vocês conhecem a história, está aqui também, eu vou ler. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, veja só. Essa família é uma família amada por Jesus. Muitas vezes Jesus foi ali para comer. E a Marta é uma mulher muito inteligente, muito eficaz, sábia, né? Muito capacitada. Tá certo? Então, o que faz? Ela quer apresentar para Jesus a melhor coisa para ele. Quer dizer, a melhor comida, a mesa tem que ser perfeita, tem que estar limpa,
tem que estar muito bonita, né? Ela está realmente tentando agradar a Jesus. É o Rabi, é o Nazareno, é este que apresenta tantas coisas interessantes, esse que desafia fariseus, né? E eu preciso mesmo fazer alguma coisa muito, muito especial para ele. Só que a Maria, você pode reparar, a Maria sempre é devagar, viu? Quando você vê Marta e Maria trabalhando, a Marta vai lá na frente e Maria vem depois. Mesmo quando Jesus chegou à casa de Marta, Maria de Lázaro, quando Jesus chegou, a Marta saiu correndo e a Maria veio bem depois. Entende? Ela sempre é mais devagar. Mas o coração da Marta da Maria, era um coração que sabia se aquietar. Ela não estava tão preocupada em fazer a melhor comida para o Senhor, né? Agora, o problema não é com a Maria, é com a Marta. Ela está correndo, está meio atrasada, ela está tensa. E ela deu uma espionada assim, porque a Maria foi conversar um pouquinho com Jesus, deu uma olhada, ela sentadinha aos pés de Jesus, numa tranquilidade. E lá na cozinha a coisa está pegando fogo, né? Sabe? Então o que nós fazemos, hein? Nós que somos muito Marta, o que fazemos, hein, irmãos? Você começa o quê? Fazer barulho, né? Você abre a porta do armário bem assim, com violência, bate para ver se ela ouve lá. Ou você pega a tampa da panela, né? Ou você pega talheres para que ela ouça ali. E ela fez todas aquelas técnicas, o jeito de chamar atenção. Só que a Maria está naquela coisa total, sentadinha ali, embevecida com tudo aquilo que Jesus está falando. Ela está bebendo da água da vida, né? Está comendo do pão. E ela ficou tão irritada. O que ela disse? Ô Jesus, o senhor não liga? Olha, eu estou correndo aqui, eu estou fazendo sozinho. Dá um jeitinho, mandem a Maria vir aqui me ajudar. E a Marta é uma pessoa agitada. Então o senhor diz, pois é, você está agitadona, hein, Marta? Eu sei que você está tentando preparar todas as coisas da melhor forma para mim. Mas sabe, Marta? Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. O coração quieto, o coração que sabe aquietar na presença do Pai e do Filho, do Espírito Santo, para receber esta virtude não vai ser retirada. Entende, irmãos? O intercessor tem que ter este coração. O intercessor tem que ter este coração. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos dar uma olhada de que forma Deus fala hoje. Eu sei que vocês devem ter muitos testemunhos de como é que Deus falou. E alguns de vocês falam com maior naturalidade. Deus falou assim, assim, assim. Muitas vezes quando nós estamos orando, nós estamos intercedendo, Deus fala, não é? Olha, comece a fazer uma lista de coisas. De coisas que Deus fala com você. Não foi o pastor que falou, mas Deus falou diretamente com você. Comece a fazer uma lista. E depois traz para mim. Vai ser uma experiência muito interessante você fazer um levantamento disso aí. Olha, irmãos, entre várias coisas que a gente
começou a aprender como ouvir Deus. Num momento de intercessão normal. Alguém falou, você não quer ir almoçar em casa? Eu falei, pois não. Deus já tinha mostrado. Olha, Deus fala com sonho, né? Certo? Deus já tinha, aquele ano Deus tinha mostrado para mim, quer dizer, Deus tinha falado, que eu ia almoçar numa família sírio-libanesa. E eu vi pelo sonho. Eu vi o prato. E aquela irmã tinha, você não quer ir almoçar em casa? Vou. Eu fui. E ali, você pode orar pelo meu filho? Fui orar. Aí ele viaja muito, corre para lá, corre para cá. Queria que você orasse. A mãe estava muito preocupada, porque ainda esse filho, embora muito bom, muito dócil, não havia decidido por Jesus. Então, de alguma forma, ela queria que assim fizesse, né? Que tivesse essa oportunidade de orar e ter, assim, uma experiência com o Senhor. Tudo bem, orei, mas ela então diz agora, você pode orar pela esposa? Está esperando o bebê. Irmãos, quando eu fui colocar minha mão para orar, veio no meu coração, assim, uma inquietação, dizendo, perigo, perigo, perigo. Misericórdia. Deus estava dizendo que havia perigo naquela gravidez. Né? Agora, quando é assim, né, profetas? Os intercessores são ovinhos de profetas, amém, irmãos? Porque o profeta ouve Deus, e o profeta desenvolve o seu dom, e o profeta fala. Ouve e começa a falar. Mas tem momentos em que o intercessor não pode abrir a boca. Imagine se a gente fosse lá. Ih, eu estou sentindo aqui perigo, perigo. Você não pode falar. Você tem que guardar. Não é? E você fala, escuta, eu conhecia bem a sogra e conhecia bem a cunhada, a irmã do rapaz e a cunhada. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria entender uma coisa. Irmãos, antes de começar a comentar daquilo que eu falei, eu só sei que quando eu orei, essa senhora chorou copiosamente. Eu vi o Espírito Santo tocando nela. Alguma coisa estava acontecendo ali. Compreende? Né? E para mim, o Espírito Santo está falando perigo, perigo, perigo. Mais tarde eu vou falar, mais tarde naquele mesmo dia, falo assim para a sogra e para a cunhada, né? Escuta, não sei o que está acontecendo, mas olha, o Espírito Santo fala assim para mim, perigo, perigo, perigo. E sabe, ela disse, é verdade. Sabe, o bebê, esses últimos tempos, não mexeu mais. E parece que não está muito difícil de ouvir o coraçãozinho dele bater. Mas, irmãos, a partir daquela oração, o bebê começou a mexer. Estão entendendo, irmãos? Amém? Que coisa extraordinária. Agora, então, Deus falou comigo. Deus podia não falar comigo. Mas Deus falou comigo. Agora, eu sei que muitos de vocês têm esse tipo de experiência. Guarda estas coisas. Tudo bem, irmãos? É muito importante vocês guardarem essas coisas, porque dessa forma nós aprendemos a ouvir Deus para podermos orar eficazmente. Né? Uma vez, também num seminário, eu estou saindo, acabo de dar a palestra, acho que foi sobre maldição familiar, e fui saindo assim, uma senhora lá no fim do corredor me pegou. A senhora tem que orar por mim, porque eu tenho asma. Não deu nem tempo de pensar, né? Não é? Certo? Porque eu sou, sabe, irmãos, eu detesto fazer isso. Alguém pega e começa a orar. Eu preciso perguntar, escuta, você tem alguma necessidade? O que você quer que eu ore? Não é? E quando a pessoa, sabe, eu detesto gente que fala assim, eu quero a tua unção. Eu quero que a senhora me abençoe. Eu pergunto, escuta aqui, mas você não foi abençoado em todo esse tempo que nós falamos, oramos? Você fez 10 orações aqui no seminário, você quer mais? Não é?
Então, sabe, a pessoa nem sabe o que está pedindo. Mas aquela senhora falou assim, a senhora tem que orar por mim, porque eu tenho asma, eu preciso de cura. Não deu nem para pensar, eu saio da minha boca. Isso às vezes acontece. Escuta, irmã, você tem amargura contra alguém? Saiu. E era exata, e ela falou, minha nora. Sogra e a nora. Pois é, irmã. Essa amargura é por causa dessa essa asma, é por causa dessa amargura, irmã. Né? Entende? Deus estava falando de alguma forma. Tudo bem? Quando você ora sozinho no teu quarto de madrugada, Deus começa a falar com você, não fala? E Ele começa a falar coisas sérias. Chame o fulano, ou telefone para o fulano, pede perdão. Não é? E você fala, ai Deus, que coisa, eu vou ter que pedir? Deus, não foi ela que pecou contra mim? Não é assim que a gente fala com Deus? Deus, eu não tenho nenhuma, eu não estou devendo nada. Mas de madrugada Deus começa a falar. Teu coração está em silêncio, aquietado seu coração. E o Espírito começa a falar. E você tem capacidade de ouvir. E às vezes as senhoras que estão passando sozinhas em casa, 10 horas da manhã. As crianças já foram para a escola, não é? Já colocou feijão, já colocou arroz, quem gosta de cozinhar. E agora já deu uma varrida, deu uma olhada, não é? E agora está passando roupa. É hora do silêncio. Tem gente que liga a televisão e está vendo. Mas às vezes tem pessoas que ficam sozinhas. E o coração está quieto. E Deus começa a falar. Não é? E é hora de nós ouvirmos Deus. Que Deus ama falar nesta hora. Tá certo? É você ter uma dívida que você tem que pagar. É aquele livro antigo. Olha, fazem 10 anos. Você pediu emprestado, você nunca devolveu. Olha, irmãos, há algum tempo um missionário me emprestou vários livros. E ficou comigo vários anos. Toda vez que eu vi aquele livro, eu falava assim, ai Deus, não é, Deus, eu não peguei esse livro para roubar. Foi para o emprestado, Senhor. Mas olha, não tive chance de devolver. Irmãos, finalmente, eu não sei depois de quantos anos, uns 20 anos depois, eu peguei aquele livro, já estava amarelado. Mas estava com todas as anotações dele. Eu embrulhei e levei para ele. Sabe? Porque Deus começa a mostrar essas coisas. Irmãos, quando vem o avivamento, uma das primeiras coisas que começa a acontecer, diz que nos seminários e nas bibliotecas da igreja, os livros que sumiram começam a aparecer. Porque Deus começa a lembrar. Você lembra? Aquele livro não é teu, é do fulano lá. Aquele livro é da igreja, aquele livro é da biblioteca da escola. E o livro começa a voltar, não é? Mas, irmãos, é nessa hora, quando você está sozinha, é que começa. Sabe, irmãos, nós temos que amar o silêncio. Nós temos que deixar toda hora alguma coisa, não é? Falando com você. Você tem que saber amar o silêncio, aquietai e saber que eu sou o Senhor, né? Ou às vezes Deus fala, você vai agora ligar para aquele fulano, porque ele está passando necessidade. Ele está precisando de uma palavrinha tua, não é? Quantas vezes Deus começa a falar, liga para fulano, liga para fulano, liga para fulano, e quando você liga, aquela alegria de outro lado, não é? Irmã, eu estava precisando que alguém falasse comigo, e eu estou em conflito. Amém, irmão? Deus fala através da palavra quando a pessoa se dispõe a ouvir. Eu vou contar também algumas experiências muito engraçadas. Me perdoem,
falar muitas experiências minhas. Irmãos, quando eu acabei a faculdade de teologia, terminei a faculdade de teologia, depois eu fui fazer a USP. Fiz a pedagogia. Quando terminei, o meu pastor, que era americano, disse assim: Neuza, eu queria muito que você fosse fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E eu comecei a me preparar. E comecei a orar. Comecei a comprar algumas roupas. Comecei a me preparar. Mas começou a haver uma inquietação dentro de mim. Sabe quando você começa a ter uma impressão? Deus fala através de impressão. E Deus estava falando: você não vai. Eu quero te dizer que você não vai. Não é hora de você sair agora do teu país. Agora, você vê, quando Deus fala isso, a minha ida não envolve só eu. Envolve especialmente meu pai e minha mãe, que estão orando por mim e estão também se preparando emocionalmente e psicologicamente para me mandar. Tá certo? E os dois são crentes. Né? E Deus fala profundamente comigo. Eu começo a orar: Deus, puxa, Deus, acho que eu não vou, né, Deus? Acho que eu não vou. Acho que eu não vou. Acho que eu não vou. Deus, acho que não é hora de ir. Irmãos, sabe o que o Senhor falou? Eu estava lendo Provérbios cada dia naqueles dias. Cada dia um capítulo de Provérbios. Irmãos, Provérbios é uma riqueza extraordinária. Era dia 16 e eu li Provérbios. Estava assim. Primeiro versículo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Né? Esse versículo se tornou rema para mim. Eu estou fazendo planos, mas Deus está falando dos lábios do Senhor. Está vindo uma outra resposta. Né? Daí, irmãos, eu fui falar com minha mãe. Mamãe, Deus está me dizendo que eu não vou. Eu estou sentindo. Deus está me falando que eu não vou viajar. E sabe o que ela disse em japonês? Em japonês ela disse assim: não importa não, minha filha. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu falei: uau! Que coisa! Que Deus é este, né? E fui lá falar com meu pai. Pai, eu acho que eu não vou. Não é? Eu estou sentindo no coração que eu não devo ir. Não é agora a minha ida para estudar lá fora. Sabe o que ele falou? Ah, não importa, em japonês, né? Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu falei: vocês conversaram? Não. O quê? Conversar o quê? Não, eu estou perguntando se você e mamãe se conversaram. Não, não conversamos. Irmãos, olha que coisa linda. Meus pais eram pessoas que liam muito a palavra. Eles decoravam a palavra. Né? Então, Deus falou comigo, e minha mãe tinha a palavra na boca. Então ela falando, mas olha que coisa linda. Não é verdade? Deus confirmou aquela impressão que o Senhor tinha colocado no meu coração. Tudo bem? Não é? Uma vez, eu estava assim. Olha, se vocês tiverem esse tipo de experiência, por favor, escreva para mim. Porque isso realmente... Eu tenho muitas maneiras de divulgar isso através de aula, ou às vezes através de quê? Através de livros. Né? Estou escrevendo, vou escrever. Então, irmãos, eu estou lá. Universidade. Foram anos de muitas experiências novas, porque era pela primeira vez que eu estava tendo esse tipo de experiência, tá certo? Depois você vai tendo, a coisa se torna mais coisa comum, não é? Então, eu chego na universidade, naquele ano, e eu estou em Minas, no estado de Minas, se posso até citar, na Universidade Federal de
agricultura, todo esse tipo, florestal, sabe? Esse tipo de matérias. Eu estou lá. E fiquei na casa de um professor, e eu visitava vários departamentos daquela universidade, e ali eu juntava os estudantes e orava. Mas aquele dia, irmãos, eu acordei com um nome na minha cabeça, que eu tinha que orar. E toda vez que eu saía da casa, ia fazer uma reunião, voltava, eu estava lá de joelho, orando por aquele nome. Estão me ouvindo? Né? Então, ia na reunião, voltava, almoçava, voltava, me encontrava com alguém, ia na casa de outro professor, todos crentes, tinha vários crentes lá. Então, irmãos, voltava, estava lá eu, de joelho, orando por aquela pessoa. E uma oração angustiante. E uma oração cheia de preocupação. Deus guarda, Deus protege, por favor. Irmãos, Deus nunca deixa você sem saber desse tipo de experiência, o resultado. Eu tive uma experiência assim, e fui tão afligida pelo Espírito, fui orar, Deus falou, e depois você não sabe. Não, Deus sempre traz uma maneira de você saber por que é que você foi dirigido daquela forma. Porque quando você está orando dessa forma, é Deus te empurrando para orar. Tudo bem? Deus empurrando para orar. Irmãos, o que aconteceu? Essa pessoa por quem eu estava orando era alguém que estava morando lá no sul do país. E essa pessoa tinha fama de pegar todas as horas extras. Toda hora extra que vinha, essa pessoa pegava. E naquele dia houve um trabalho extra. E todo mundo daquela equipe, daquele grupo, cria que ele ia pegar aquela coisa. Naquele trabalho. Mas olha o que acontece. Aquele dia, nasceu no coração dele uma determinação: não vou pegar. Ué, mas você não vai? Ô fulano, você não vai? Você não vai? Não é teu trabalho esse? Não, hoje eu não vou. O povo insistia, mas você não vai? Não, mas hoje eu não vou. Irmãos, um mês depois eu fiquei sabendo. A pessoa que o substituiu morreu no trabalho. Está entendendo? Eu posso dizer assim, poxa, Deus fez uma injustiça? Não, Deus levantou intercessor por essa pessoa. Estão me ouvindo, irmãos? Deus levantou o intercessor para que essa vida não perecesse. Compreende? É assim que acontece. Um pastor de uma igreja estava sendo atacado. Um pastor de uma igreja estava sendo atacado por satanistas. Feitiçaria, mas feitiçaria sendo realizada. Ele era um pastor tradicional. Deus então levanta umas mulheres cheias do Espírito Santo dentro daquela igreja, que eram consideradas carismáticas, semi-pentecostais. E essas pessoas eram pessoas meio rejeitadas naquela igreja. Mas Deus levantou aquelas mulheres. E uma em particular sentiu no coração que Deus tinha pedido 6 dias de intercessão, jejum e intercessão. Estão me ouvindo, irmãos? Ela não sabia exatamente para quê, mas Deus falou, ela começou. Começou a orar, começou a orar, começou a orar, jejuar, orar. Era para o pastor. Está entendendo, irmãos?
né? O pastor tinha uma posição bem diferente daquela irmã. E o pastor nem sempre apoiava aquilo que ela fazia, mas ela ouviu Deus. Ela orou, ela intercedeu. Deus levantou intercessor. Tudo bem? Por isso que, irmão, nós temos que ouvir Deus como intercessores. Tudo bem? Sabe, umas coisas muito engraçadas que acontecem também conosco, especialmente, eu não sei, eu nunca tive tantas experiências de ouvir Deus quanto, né, no Ministério de Libertação. Eu tenho falado o seguinte, quem já fez curso de libertadores aqui? Alguns de vocês já fizeram. Que bom. Vocês vão entender o que eu vou falar. Não é? Irmãos, quando nós entramos naquela salinha de libertação, quando nós somos treinados na hora da libertação, aquela hora é a hora interessante de sermos treinados para ouvir Deus. E ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Por quê? Irmãos, Deus fala de diversas formas. Deus fala, eu já falei da impressão, não falei? Eu falei de pensamento, não falei? Não é? E ele também fala de voz audível, fala aqui no coração. Fala através da palavra, não é verdade? Mas naquela hora, quando você entra naquela sala de treinamento, sabe o que acontece, irmãos? E você diz assim, Espírito Santo de Deus, conduz essa ministração. Então Deus começa a usar vocês que estão ali para serem treinados de diversas formas. Uma pessoa entra ali e fala assim, o que está acontecendo comigo? Eu estava tão bem, entrei aqui nessa sala, estou com dor de cabeça. E Deus está mostrando, não é tua dor de cabeça, é dela. É dela. O ministrador, Deus leva para se identificar com aquele que ministra. E às vezes o intercessor, se está ali para interceder, os efeitos são maiores. Não é? Ai, pastora, eu estou com uma dor aqui, não estou mais aguentando um peso. Falei, eu sei, irmão, não é teu, é dela. Vem cá. Vou ungir. Que bom, mas é dela, irmão. Então cada um compartilha e carrega o peso até a coisa sair. Eu estava bem, de repente aqui, eu começo a sentir umas coisas, dá uma ânsia de vômito, não é teu, é dela. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso é uma maneira de Deus comunicar. Isso é o jeito de Deus falar. Entende? Outro jeito é você sentir o cheiro. Mas eu senti um cheiro de mirra, aquela hora que você estava curando, convidando Jesus. Jesus estava lá, cheiro de mirra. Está entendendo, irmãos? Não é? Esse é o momento. Então, irmãos, acontecem umas coisas muito engraçadas. Por quê? Eu dou ficha para as pessoas. E o pessoal fala assim, mas Neuza, era exatamente aquela ficha foi feita para mim. Não é? Eu nem sei dos fatores que estão ali, mas aquela ficha era para mim. O Espírito Santo de Deus. Entende, irmãos? Tudo isso eu estou falando de como ouvir Deus, como ser guiado. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Não é? Agora, eu tinha muita oportunidade, irmãos, de, no nosso seminário, fazer o momento de reconciliação. Interessante, cada momento é um momento diferente. Em 89, eu comecei o meu ministério em 88, comecei a ensinar de igreja em igreja, cidade em cidade, seminário em 88. Mas em 89, Deus mostrou para mim, numa conferência, de que uma das coisas muito, muito importantes aqui no Brasil, uma das coisas que nós tínhamos que fazer, era a reconciliação das raças. O que é isso? Era a raça branca pedir perdão para a raça negra
A raça negra pedir perdão para a raça branca. Os índios, aliás, a raça branca pedir perdão para a raça dos índios. E os índios pedirem perdão também para a raça branca. Quer dizer, você está entendendo? Não é? Irmãos, acontecia cada coisa. Mas era tão lindo. Era um momento assim, não é mais. Agora Deus não está mais dirigindo dessa forma. Deus agora dirige. Cada período é diferente. Mas, irmãos, era tão incrível. Quando eu dizia, fulano, você pode representar a raça indígena? Você pode representar a raça branca? Irmãos, vinha cada coisa. Deixa eu explicar. Era exatamente a pessoa daquela cidade que tinha tido problema terrível com raça indígena. Eu chamo, sem saber, a família daquela pessoa para vir pedir perdão. Né? Um dia, foi muito impressionante, não foi muito longe, foi na cidade de São Paulo. Eu chamei todos os pastores para fazer isso. E fui pedindo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. E para o último pastor que ficou lá, eu falei assim, irmão, eu queria que você fizesse uma coisa. Eu queria que você pedisse perdão por toda a violência e derramamento de sangue que nós, como brasileiros, cometemos. Irmãos, todo mundo fez a sua parte e fomos muito abençoados, muita gente chorando, sendo curado. De repente, este homem abre a boca e começa a chorar, começa a dizer. Ele diz assim, Deus, tu estás aqui. Esta mulher não me conhece. Ela não sabe quem sou eu, mas tu sabe muito bem. Tu sabes quantas pessoas as minhas mãos assassinaram. Quanto derramamento de sangue pelas minhas mãos. E agora eu estou representando o Brasil pedindo perdão por esse pecado. Oh, irmão, eu fiquei assustada. Mas, irmãos, eu não pensei, não premeditei, não fiz nada. Não é? Não é verdade? É todo o momento que Deus estava colocando as coisas ali. Né? E nós aprendemos. Irmãos, veja só, que coisa interessante. Eu falo assim, irmão, que vida de prostituição. Ele era um médico. Que vida de prostituição, não? Pois é, eu tenho vergonha de mim. Porque eu preciso me libertar dessa vida de prostituição. Ele era médico, chamado crente, né? Falei, coitado da tua esposa. Não, irmão, qual foi a última vez que você teve relação com uma pessoa que não é sua esposa? Foi ontem? Olha, o que o irmão diz? Mas como é que a senhora sabe? Deus coloca essas coisas, né? Tá certo, irmãos? Amém? Não é? Eu estou dizendo como ouvir a voz de Deus e como estar ligada com Ele. Quando perguntamos, Senhor, quais os problemas da igreja? Orgulho, espírito de morte. Quando nós falamos isso para o pastor ficou assustado. Então, irmãos, nós ainda vamos aprender, nós vamos ter um momento de ouvir Deus no sentido de você ter um momento em que você vai perguntar, Deus, para que nação eu devo orar? Para que eu devo orar? Né? E quais os assuntos para os quais eu tenho que orar? Deus, que tipo de momento eu tenho que ter contigo? Porque geralmente o que a gente faz? A gente tem uma listona já pré-feita, né? Antecipadamente feita. Fala, olha Deus, nós precisamos disso, precisamos disso, precisamos disso, precisamos disso, precisamos disso, precisamos disso. Olha Deus, é aqui, isso aqui. Parece lista de supermercado, né? Irmãos, não é que Deus não atende, Deus vai querer atender cada uma daquelas listas que Ele fez, que você fez. Ele vai querer. Só que tem uma coisa. Existem algumas coisas que Deus gostaria que você orasse. E os intercessores verdadeiros são aqueles que dizem, Deus, devo orar para quê?
quais as necessidades. Eu lembro de uma vez, eu também era ainda bem novinha na fé, mas eu era apaixonado por Jesus. E disseram assim, você pode falar para os juniores? Eu sempre ajudei a líder dos juniores. Mas Deus foi colocando um peso no meu coração. Gente, cuidado. Cuidado não, preste atenção no peso. Deus está falando com você. É o fardo. Deus, quando você ouve falar de criança, você chora. Deus está falando alguma coisa. Quando você começa a ouvir falar de jovens que estão sendo espancados na FEBEM, torturados em determinado lugar, o teu coração se agoniza. Deus está falando. Deus está falando, é para você orar. Que Deus vai abrir uma porta para você. Né? Mas então um dia, eu fiquei com um peso. Eu era presidente de alguma coisa lá, no departamento espiritual. Então eu falei, meu Deus, Deus está colocando um peso, eu tenho que orar, é hora de orar. E eu tinha um compromisso, falei, irmã, não vou. E a irmã ficou brava comigo, ficou revoltada. Como você fala que vai falar, agora não vai falar mais? Irmãos, eu fui lá, naquele quartinho, lá do fundo da nossa casa. Eu lá entrei ali e tranquei a porta. E alguns de vocês já fizeram isso, não fizeram? Já fizeram, não é? Por isso que vocês estão aqui, não é? E comecei a derramar meu coração, chorei, 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 até aquele peso passar. O peso passou. Veio paz. Para mim, parecia que Jesus, eu não tenho visão, mas parecia que Jesus veio e disse assim, já está bem. Já está resolvido. Não é? Irmãos, sabe o que era? Eu não sabia. Olha, Deus é tão fiel, viu? Aquela tarde eu vi toda uma turma chegando juntos. Uma turma de jovens que eu estava liderando. Chegaram juntos. Falaram, que engraçado. Eles vieram juntos. Um mês depois eu fiquei sabendo que naquele dia, aquela turminha, que eram todos assim da liderança daquela mocidade, sem eu, né? Eles estavam numa reunião, estavam dizendo, vamos sair da igreja. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Debateram, 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 até que finalmente, lá para as 4h30, quando eu estava recebendo de Jesus, está tudo bem, eles falaram, vamos ficar. Está entendendo, irmãos? Né? Agora, irmãos, Deus faz isso porque eu sou melhor do que os outros? Não, de forma nenhuma. Deus quer usar cada um de vocês assim. E se eu ouvir cada um de vocês, eu tenho certeza, dá para escrever um livro só com as experiências que vocês têm. Agora, eu estou colocando aqui algumas coisas para estimular vocês. Não é? Porque os intercessores são aqueles que ouvem Deus e vão orar de acordo com a vontade de Deus, para intervir e fazer a história com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Né? Olha, foi tão bonitinho uma vez, tem vários exemplos aqui. Era uma menina que com 7 anos foi batizada no Espírito Santo, essa moça. Todo mundo estava sendo batizado no Espírito Santo, veio aquela pequenininha lá, loirinha, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. E nós oramos, ela foi batizada no Espírito Santo. Né? E foi crescendo ela, e estava participando de uma mocidade, e um dia eu falei, gente, essa noite vai ser noite de missões. E nós vamos orar por todas as nações de fala portuguesa.
Então, naquela sala nós falamos assim, olha, coloquei lá Portugal, e ali coloquei Moçambique, Angola, lá Brasil, depois colocamos, mas acho que não colocamos Brasil não, Guiné-Bissau e algumas coisas, eu não sei se coloquei Goa, coloquei Macau, eu sei que coloquei essas nações. Hoje tem até Timor, em Timor se fala português, né? Então, irmão, fomos colocando, e daí eu falei assim, olha, você agora vai ouvir Deus. Se Deus falar que você vai orar por Moçambique, você vai para aquele lugar lá. Se Deus falar que você tem que orar por Angola, vai para aquele canto lá. Não é? E a menininha, aquela menininha que já estava meio crescidinha, acho que ela estava com 12, 13 anos, ela falou, ela ouviu Deus falando Guiné-Bissau. Ele falou, eu quero, e ela falou, eu quero uma comprovação da Bíblia. Eu quero que a Bíblia me confirme se é mesmo que Deus está falando. Ela foi abrir a Bíblia. Eu nunca vi na Bíblia escrito Guiné-Bissau, né? Você ouviu? Não. Mas Deus é tão lindo. Sabe por quê? Está escrito assim. Ela botou o dedo assim. E na terra de Benjamim, e tinha um rapaz naquela igreja de Guiné-Bissau chamado Benjamim. Que coisa linda! Entende? Ela ouviu Deus, né? Ela ouviu Deus, entende? Então, aquelas orações naquela noite teve um significado tremendo. Eu não sei se eu contei para você, numa outra igreja, nós estávamos orando, gente, nós vamos orar e vamos pedir para que Deus então nos leve a orar por nações. Era uma reunião de missões também. E sabe, irmãos, depois que passou a oração, o tempo da oração, veio uma menina, jovenzinha também. Escuta, irmã, existe uma terra, uma nação chamada Finlândia? Falei, existe, mas por quê? É porque eu comecei a orar a Deus. Para que país que eu vou orar? Apareceu um lápis numa mão, uma caneta numa mão, e escreveu na minha frente, Finlândia. E eu orei pela Finlândia. Não é lindo, gente? Não é? Nós vamos ter que ouvir, né? Então, irmãos, eu quero hoje criar condições para entrar em silêncio, para hoje sermos guiados por Deus para ouvir Deus e orarmos de acordo com aquilo que Deus vai nos mostrar. Mas, antes disso, eu quero abrir com vocês Salmo 29, porque este salmo fala da voz de Deus majestosa, cheia de poder. E ele fala da autoridade da voz de Deus. Olha o que ele diz. Em Salmo 19, diz que não há linguagem, nem palavra, nem som, mas em todo o universo, em toda a terra, se ouve a voz de Deus. Agora aqui, versículo 3 de Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. E como é que ele fala dessa vez? Aqui. Troveja o Deus da glória. Trovão também é voz de Deus. Amém? E ele diz, o Senhor está sobre muitas águas. E ainda ele afirma, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. E é cheia de majestade. Ela é tão poderosa que quebra os cedros. Despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro. Líbano e o Sirion como bois selvagens. E a voz do Senhor despede chamas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor, o comando do Senhor faz dar cria às corças. E desnuda os bosques. Os bosques desaparecem. E no seu
templo, tudo diz glória. Amém, irmãos? Essa é outro lado da voz do Senhor. Voz audível, voz cheia de ruído, voz cheia de majestade, voz com som, né? Tudo bem? E nós estamos falando daquela voz que fala aqui dentro. Tudo bem? Então, eu quero compartilhar a experiência de uma senhora. Ela era uma evangélica tradicional. E ela falava assim: eu comecei a procurar um lugar de silêncio para meditar. E pertinho da casa dela tinha um mosteiro católico. Essa senhora é uma senhora americana. Então ela, em vez de ficar na casa dela orando, ela saiu e começou a frequentar aquele lugar no mosteiro. Na capela do mosteiro ela começou a ir. E ela verificou que naquela capela não tinha ninguém. Ou se tinha alguém, era assim, ninguém falava com ninguém, um silêncio total. Ela sentava lá no final do último banco e ela estava em silêncio. E ela ficava 1 hora, 2 horas naquele silêncio ouvindo. Silêncio ouvindo Deus. E nisto, ela começou a ter experiências profundas com Deus. Não tinha que ser naquela capela, porque quando você fala assim, você pode dizer assim, misericórdia, essa mulher. Mas, irmãos, é a situação do silêncio que eu quero chamar a atenção. Tudo bem? Então ela diz assim: o que eu ouvi naqueles tempos para ouvir Deus em silêncio era mais do que a voz. Era a sua presença. Então, irmãos, no silêncio era mais do que a voz que ela ouvia. Ela ouvia, ela usou a palavra ouvir. Eu ouvia a sua presença. Sim, eu ouvi o Senhor chamando o meu nome. Eu ouvi sua ternura e me inundei do seu amor. Este ouvir de Deus se tornou muito mais profundo do que palavras. Muitas vezes, pareceu-me que o próprio Jesus se colocou de pé diante de mim, ou ao lado de mim, ou em cima de mim. Este encontro foi algo esmagador. Era o seu brilho? Era a ternura no seu olhar? Era o seu olhar? A única maneira que eu posso descrevê-la era semelhante àquele sentimento esmagadoramente maravilhoso que uma pessoa sente quando ela ama alguém profundamente. O seu coração queima com puro prazer pela alegria de estar na presença dela. Não há necessidade de palavras. Nosso contato com o Senhor muitas vezes é tão superficial, não é? Mas essa mulher ouviu a presença do Senhor. Cada dia que ela recolhia naquele silêncio, esquecendo de todo o resto, ela tinha um encontro maravilhoso com Ele. Eu quero ler de novo. O que eu ouvi naqueles tempos para ouvir Deus em silêncio era mais do que a voz. Porque Deus pode usar a voz aqui no nosso ouvido, mas Ele fala aqui no coração, no fundo do coração. Não é? Era mais do que a voz. Era a sua presença. Sim, eu ouvi Deus. Não, eu ouvi o Senhor chamando o meu nome. Eu ouvi sua ternura. E me inundei do seu amor.
Este ouvir Deus se tornou muito mais profundo do que as palavras. Muitas vezes pareceu-me que o próprio Jesus se colocou de pé diante de mim. Aliás, ele estava lá, ou ao lado de mim, ou acima de mim. Este encontro foi algo esmagador. Era o seu brilho? Era a ternura no seu olhar? Era o seu olhar? A única maneira que eu posso descrevê-lo era semelhante àquele sentimento esmagadoramente maravilhoso que uma pessoa sente quando ela ama alguém profundamente. O seu coração queima com puro prazer pela alegria de estar na presença dela. Não há necessidade de palavras. Sabe, irmãos? Nós falamos com Deus, não ouvimos a Ele. Nós corremos. Nós não temos capacidade de sentir a Ele. Nós vamos ter que começar a dizer: Deus, queria ter uma maior comunhão contigo. E sentir muito mais profundamente a tua presença. Nunca esta pessoa sentiu, experimentou e curtiu conscientemente o amor de Deus, como quando ela conseguia ficar em total silêncio na presença do Senhor. Total silêncio. Ela recebia de Deus o seu grande amor quando ela conseguia aquietar a alma na sua presença. Hoje nós vamos orar. Nós vamos gastar tempo na presença do Senhor para ouvir. Mas não ouvir a voz apenas, ouvir muito mais. Tudo bem? Agora então, uma outra pessoa diz assim: se nós somos testemunhas de Jesus na praça de hoje, praça é no sentido de mercado, no trabalho, nos negócios, onde há demandas constantes da nossa pessoa, precisamos de silêncio. Alguns de vocês veio de um dia de trabalho, você precisa de silêncio. Se nós temos de estar constantemente à disposição, não apenas fisicamente, mas na empatia, na simpatia, na amizade, na compreensão e no amor sem limite, nós precisamos de silêncio. Para oferecer hospitalidade alegre, incansável, não somente em termos de casa, comida, mas da mente, do coração, do corpo e da alma, nós precisamos de silêncio. E hoje, sabe, irmãos, a casa, em vez de se tornar o lugar de silêncio, a casa é um lugar de barulho, porque a televisão está 24 horas ligada ali. O rádio está ligado. Quando não é rádio, é iPod, né? É bom iPod, especialmente quando você quer estar em espírito de adoração constante. Mas você não tem chance de ficar em silêncio. Você já treinou teu filho para ouvir o silêncio? A gente fala assim: psh, psh. Vamos ouvir a voz do silêncio? Agora nós vamos ouvir a voz do silêncio. Aquele líder que fez um treinamento meio drástico, botando todo mundo 8 horas em silêncio, ele disse que na Europa, no grupo dele, ele treinava pessoas a ficarem dias de silêncio, tudo junto. A única pessoa que falava era o preletor. Todo mundo. Até na hora da mesa ficava quietinho. Ninguém podia falar com ninguém. E quando tinha que pedir comida na mesa, e o outro tinha que entender. Tem que passar. Estão entendendo, irmãos?
porque a gente só fala, 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 não é? É possível conciliar o silêncio com tarefas do dia a dia, da nossa vida, de corre-corre? Será que o silêncio é apenas para mosteiro? Olha, irmãos, que coisa incrível. A Susana Wesley tinha 19 filhos. E a criançada sabia. Irmãos, eles não tinham, não é? Século XVIII, 1700 e pouco, que John Wesley nasceu. E a criançada sabia. Quando a mãe sentar naquele canto ali, botar o avental na cabeça, ela está falando com Deus. Todos nós temos que falar, ó, ela está falando com Deus. Está falando com Deus. Não é?